Meu nome é Julia Bennett, tenho 18 anos e desmaiei antes de conseguir fazer o discurso de formatura como oradora da turma, texto que eu tinha passado 6 meses escrevendo. Minha família nem foi à cerimônia porque tinha planos considerados mais importantes em Nashville. Eu me lembro de ver 3 cadeiras vazias na primeira fila, ouvir meu nome ser chamado e me forçar a caminhar até o púlpito enquanto tudo ao meu redor parecia inclinar. Depois disso, as luzes se transformaram em faixas brancas, meus joelhos bateram no palco e, de repente, o som desapareceu. O hospital tentou contato com meus responsáveis 48 vezes e ninguém atendeu, nem quando descobriram uma arritmia perigosa, nem quando precisaram de autorização para um procedimento, nem quando fui levada para a UTI. Durante 3 dias, enquanto pessoas esperavam perfeição de mim, eu fiquei entubada e sedada enquanto a equipe médica lutava para me estabilizar. Quando finalmente acordei, minha garganta ardia e fios estavam ligados ao meu peito, e uma enfermeira colocou meu celular ao meu lado com a bateria quase no fim e apenas uma nova mensagem de voz. Não era um pedido de desculpas nem preocupação, era uma ordem fria dizendo para eu atender o telefone porque precisavam de mim imediatamente. Eu reconheci a voz na hora, calma, irritada e cheia de certeza, e naquele momento algo dentro de mim simplesmente se apagou, eu apenas sorri, apaguei a mensagem e vi ela desaparecer da tela sem hesitar, porque eles não sabiam que o hospital havia registrado todas as chamadas ignoradas e que meu avô já tinha sido contatado. O mais importante é que eles não sabiam que eu tinha sobrevivido tempo suficiente para entender o que tinham feito comigo e o que aconteceria quando eu parasse de tentar salvar todos eles. A enfermeira que me entregou o celular se apresentou como Marisol Veiga, sem aquele falso cuidado que adultos costumam usar com adolescentes frágeis, e enquanto checava os monitores explicou que eu tive uma arritmia grave causada por exaustão, desidratação e uma condição que ninguém tinha identificado antes, e que eu fiquei 3 dias sedada enquanto a cardiologia me estabilizava. O diretor da escola chegou na ambulância, a orientadora ficou até tarde, mas minha família não apareceu em nenhum momento. Quando perguntei sobre as 48 ligações, ela confirmou que foram 48 tentativas registradas em 3 números diferentes, e então fez uma pausa antes de revelar que uma ligação tinha sido atendida. Esse detalhe doeu mais do que todas as outras tentativas ignoradas. Mais tarde, o médico responsável leu o registro porque eu tinha direito de saber, e nele constava que na 7ª tentativa uma mulher atendeu, se identificou como minha mãe, e, ao ser informada de que eu tinha desmaiado e estava em estado instável, respondeu que estavam fora da cidade, que eu sempre exagerava sob pressão e que o hospital deveria resolver aquilo até a manhã seguinte. Ela então perguntou se a ligação podia esperar porque a música estava muito alta, e a chamada durou apenas 53 segundos. Minha memória voltou em fragmentos quebrados, como flashes desconectados, minha mãe ajustando o ângulo do meu cabelo de formatura só para a foto que ela postaria antes de ir embora, meu pai dizendo que a família já tinha investido o suficiente no meu último ano escolar e que eu deveria ser grata, meu irmão mais velho rindo quando perguntei se algum deles ficaria para a cerimônia e respondendo que eu teria outras oportunidades de discursar, mas que aquela poderia ser a única chance dele de falar com um produtor. Aquilo que eles chamavam de planos mais importantes não era apenas um festival comum, porque Ryan, meu irmão, tinha financiado uma apresentação privada em Nashville naquele mesmo fim de semana e meus pais tratavam aquilo como se fosse o início de um império familiar, enquanto minha formatura acontecia exatamente no mesmo horário do ensaio dele, e a escolha já tinha sido feita sem qualquer hesitação. Meu avô Thomas chegou naquela tarde sem flores, apenas com uma bolsa simples de viagem e uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Ele era pai da minha mãe, um ex-auditor bancário aposentado que sempre media as palavras com tanta precisão que o silêncio parecia sua língua principal. Ele sentou ao meu lado, segurou minha mão e pediu desculpas, não pela ausência na formatura, porque ele tinha estado visitando um amigo em Kentucky e voltou assim que a escola o contatou, mas por algo muito maior, dizendo que deveria ter percebido antes o que estava acontecendo, que tentou se convencer de que era apenas descuido, mas que descuido não exige assinaturas forjadas. Eu o encarei, achando que os remédios estavam distorcendo tudo, até ele abrir a bolsa e retirar uma pasta vermelha com documentos de um fundo educacional criado pela minha avó já falecida, um fundo que eu sabia que existia, mas do qual meus pais sempre disseram que era pequeno e inacessível até eu completar 21 anos, porém o primeiro extrato mostrava mais de $112 mil há 18 meses e o mais recente mostrava pouco menos de 10 mil, com transferências indo para uma empresa ligada ao meu pai, um cartão de crédito usado pela minha mãe e um fornecedor de entretenimento em Nashville conectado ao evento de Ryan, além de 3 retiradas com autorizações eletrônicas em meu nome que eu nunca tinha visto ou assinado.
De repente, a mensagem de voz fez sentido, porque eles não precisavam saber se eu estava respirando ou não, eles precisavam da minha voz porque o setor antifraude do banco tinha bloqueado a última transferência depois da denúncia do meu avô, e agora meus pais queriam que eu confirmasse que autorizei tudo, já que, se eu recusasse, o pagamento do evento de Ryan seria cancelado, a conta comercial dele seria bloqueada e o banco investigaria cada movimentação. Eles ignoraram 48 ligações do hospital quando minha vida estava em risco, mas lembraram de mim no exato momento em que o dinheiro parou de circular. Meu avô então admitiu que já suspeitava de uso indevido há meses, mas não tinha confrontado antes porque isso significaria admitir o quanto tinha permitido aquilo acontecer ao manter minha mãe como co-tutora depois da morte da minha avó, acreditando que a supervisão familiar seria suficiente para me proteger. Quando pequenas retiradas começaram a aparecer, eles diziam que aquele dinheiro era para aulas particulares, viagens da escola e despesas médicas. Meu avô aceitou explicações que jamais teria aceitado de um cliente, e depois admitiu isso com uma franqueza cansada, dizendo que só queria paz. Foi justamente essa paz que eles usaram como cobertura. A confissão dele não soou como a de um salvador perfeito chegando para resolver tudo, mas como a de um homem imperfeito que finalmente decidiu encarar o que vinha evitando, e de algum jeito isso me fez confiar mais nele. O celular vibrou de novo. Era uma mensagem da minha mãe dizendo que eles sabiam que eu estava acordada e que era melhor eu ligar antes de piorar tudo, seguida por outra do meu pai afirmando que o banco estava interpretando mal um acordo familiar e que uma conversa resolveria tudo, e então meu irmão Ryan escreveu dizendo para eu não destruir o futuro dele por causa de emoções. Li tudo uma vez só, tirei capturas de tela, encaminhei para um novo endereço de e-mail e deixei o celular virado para baixo na cama, e pela primeira vez não senti aquela urgência automática de me explicar. Pedi ao meu avô que chamasse um advogado e perguntei à enfermeira Marisol como conseguir o registro completo das ligações do hospital, enquanto os sons das máquinas ao meu redor deixavam de parecer prova de abandono e começavam a soar como testemunhas. Na manhã seguinte, a primeira versão da história da família já tinha começado a circular. Uma tia escreveu dizendo que meus pais estavam devastados e voltando o mais rápido possível. Um primo afirmou que eu deveria parar de punir todo mundo por um mal-entendido. E Ryan publicou um fundo preto nas redes sociais com a frase "Emergência familiar, respeitem nossa privacidade", seguido 10 minutos depois por um vídeo de uma festa em um rooftop, onde ao fundo minha mãe aparecia rindo com uma taça de champanhe na mão, com o registro mostrando que aquilo tinha sido gravado 14 horas depois da primeira ligação do hospital. Eles não estavam correndo para me ver, estavam administrando a própria imagem, e isso já era um padrão conhecido. Sempre que me feriam, se transformavam nas vítimas da minha reação. Aos 14 anos, meu pai esqueceu de me buscar em um torneio de debate e me deixou esperando na escola até quase meia-noite, e no dia seguinte contou aos parentes que eu não tinha me comunicado direito. Aos 16, minha mãe usou o dinheiro do meu primeiro emprego para pagar a prestação do carro de Ryan e ainda me chamou de egoísta por perguntar quando receberia de volta. Aos 17, ganhei um prêmio acadêmico estadual e eles transformaram o jantar em um anúncio sobre os planos musicais do meu irmão. Aos poucos, eu tinha aprendido a sobreviver sendo útil, silenciosa e bem-sucedida o suficiente para deixá-los orgulhosos à distância. Eu realmente já tinha sido filha deles ou só a prova bem polida de que eram bons pais? Eu e meu avô entramos em uma videoconferência segura com uma advogada chamada Evelyn Park, direto do quarto do hospital. Ela falava de forma direta, sem rodeios. Como eu já tinha 18 anos, os responsáveis pelo fundo não tinham mais liberdade ampla para fazer novos saques sem meu consentimento informado, mesmo que a liberação total ainda estivesse prevista apenas para os 21. Se as assinaturas fossem falsas, aquilo poderia envolver fraude, quebra de dever fiduciário e até roubo de identidade. Ela deixou claro que eu não deveria ameaçar ninguém, nem expor nada nas redes sociais, e também não aceitar encontros familiares privados sem testemunha. Primeiro evidência, disse ela. Emoção depois. E eu gostei dela na hora. A partir dali, montamos uma linha do tempo. Às 9h07 da manhã, minha mãe postou uma foto do meu programa de formatura com a legenda tão orgulhosa da nossa oradora. Às 9h24, ela publicou uma selfie na estrada com meu pai e Ryan a caminho de Nashville. Às 10h51 eu desmaiei. Às 11h03 saiu a primeira ligação do hospital. Às 11h26 minha mãe atendeu e minimizou a emergência. Às 13h14 meu pai usou uma conta ligada ao fundo para pagar os $18.000 finais do evento privado do Ryan. Às 16h39 o hospital deixou uma mensagem de 30 segundos.
Às 17h02 meus pais já apareciam numa live do Ryan, dançando perto do palco principal. Nos 2 dias seguintes, eles abriram recados do hospital, ignoraram chamadas e seguiram postando como se nada estivesse acontecendo. Quando os registros financeiros foram analisados, a situação era ainda pior do que parecia. O fundo não tinha sido usado só para o Ryan, eles tinham mantido a empresa de locação de eventos do meu pai funcionando, pagado impostos atrasados de propriedades, comprado ingressos VIP de festival e ainda custeado um procedimento dentário estético da minha mãe que ela chamou de necessário por saúde. Além disso, tinham aberto um cartão de crédito usando meu CPF logo depois de eu completar 18 anos, com uma dívida de $14.680. Todo mês, minha mãe pagava o mínimo usando o dinheiro da minha conta corrente, a mesma onde caíam minha bolsa de estudos e meus pagamentos de meio período. Meu bom histórico de crédito tinha sido construído em cima de uma dívida que eu nem sabia que existia. Meu avô ficou visivelmente abalado enquanto Evelyn explicava tudo, porque ele tinha passado a carreira inteira alertando sobre manipulação financeira, e mesmo assim aquilo tinha acontecido dentro da própria família. Ele perguntou se poderia me reembolsar imediatamente, mas eu disse que não. Dinheiro vindo dele até poderia me dar segurança, mas também permitiria que meus pais escapassem das consequências do que fizeram. Eu precisava que as contas fossem congeladas, que as dívidas fraudadas fossem contestadas e que tudo fosse documentado corretamente. Eu não estava interessada em destruí-los. Eu estava interessada em não ser a próxima coisa que eles destruíssem. Ao meio-dia, meus pais finalmente chegaram ao hospital. Eu soube antes mesmo da porta abrir, porque ouvi minha mãe discutindo com a segurança no corredor, exigindo acesso à filha dela e afirmando que o hospital tinha falhado em informá-la. Meu pai dizia a alguém que era cotutor autorizado e ameaçava tomar medidas legais, enquanto Ryan reclamava que tinha um voo para pegar. Eles não tinham voltado porque eu quase morri, mas porque o banco tinha dado até às 5 da tarde para receber minha confirmação. Eu pedi que a segurança deixasse entrar apenas meus pais, com meu avô e Marisol presentes. Quando entraram, minha mãe veio direto na direção da cama de braços abertos, mas eu levantei a mão e ela parou como se tivesse batido em um muro invisível. Meu pai colocou uma pasta na mesa ao lado e disse que podíamos lidar com sentimentos depois de resolver a parte financeira. A hierarquia das prioridades deles estava ali, exposta sem nenhum constrangimento. O documento era uma autorização retroativa dizendo que eu tinha aprovado todos os saques do fundo para fins educacionais e de apoio familiar, e ainda afirmava que o cartão de crédito tinha sido aberto a meu pedido para me ensinar responsabilidade financeira. Minha mãe empurrou uma caneta na minha direção e baixou o tom de voz, dizendo para eu assinar aquilo e então todos poderiam ir para casa. Eu olhei para a mulher que disse a uma enfermeira de UTI para resolverem comigo depois. Olhei para o homem que pagou $18.000 para uma festa enquanto médicos tentavam estabilizar meu coração. E então falei, com calma, eles já tinham usado meu nome, mas não iam usar minha assinatura também. O rosto do meu pai endureceu. Minha mãe começou a chorar, mas sem lágrimas de verdade. Ryan gritou do corredor que eu estava destruindo tudo. Meu avô se levantou, abriu a porta e disse à segurança que a reunião tinha acabado. Enquanto eram escoltados para fora, minha mãe virou o rosto uma última vez e sussurrou que eu não fazia ideia do que aconteceria com aquela família se eu recusasse. Mas eu fazia. Pela primeira vez, era justamente isso que importava. Recusar não trouxe desculpas. Trouxe uma campanha. Antes mesmo de saírem do hospital, minha mãe ligou para 3 parentes dizendo que eu estava confusa por causa dos medicamentos. No fim do dia, os grupos da família já estavam cheios de mensagens sobre perdão, lealdade e o perigo de tomar decisões permanentes quando se está emocionalmente abalada. Ninguém perguntou por que uma jovem de 18 anos, recém-saída da UTI, estava recebendo um documento legal para assinar. Ninguém questionou por que meus pais precisavam da minha assinatura antes mesmo de segurarem minha mão. Minha tia ligou para meu avô acusando-o de ter me colocado contra minha mãe. E meu pai enviou um e-mail para Evelyn dizendo que aquelas retiradas eram apenas reembolsos normais por terem me criado. Ryan me enviou uma mensagem de voz de quase 4 minutos dizendo que centenas de pessoas tinham trabalhado no showcase dele e que eu seria responsável se todo mundo perdesse dinheiro. Em nenhum momento ele mencionou que aquele evento tinha sido financiado com dinheiro do fundo da minha avó. Ele disse que eu sempre tive inveja do talento dele. Eu salvei o áudio em uma pasta de evidências. Evelyn agiu rápido.
Ela enviou notificações de preservação de provas para o banco, para a administradora do cartão e para a empresa do meu pai. O hospital liberou um registro certificado com todas as ligações, cada tentativa, cada correio de voz e anotação da chamada atendida. A escola entregou o relatório de emergência junto com as imagens de segurança mostrando meus lugares vazios na formatura e os paramédicos me retirando do palco. As postagens públicas da minha mãe completaram o resto. Ela mesma tinha documentado a própria indiferença em fotos bem iluminadas e filtros cuidadosos. O banco reverteu o pagamento pendente de $18.000 do showcase e congelou os ativos restantes do fundo. Sem aquele depósito, o evento privado do Ryan foi cancelado. Ele postou dizendo que um parente vingativo tinha sabotado a carreira dele. Em poucas horas, desconhecidos já estavam me atacando online sem nem saber meu nome. Minha mãe ainda me encaminhou alguns comentários e escreveu: "Olha o que você causou." Eu quase respondi. Mas lembrei do que a Evelyn tinha dito e não fiz nada. O silêncio que antes era imposto pela minha família agora era estratégia. No dia em que recebi alta, meus pais não apareceram. Quem me levou foi meu avô, até a casa simples de tijolos dele em Franklin, onde ele já tinha arrumado um quarto no andar de baixo e colocado um colchão novo perto da janela. Era um espaço simples, mas nada ali tinha sido escolhido às minhas custas. Eu dormi por 16 horas seguidas. Quando acordei, havia um caderno em cima da mesa com um bilhete dele: "Escreva o que aconteceu antes que alguém te convença de que não aconteceu." E eu comecei pelo hospital. Depois fui voltando no tempo. Escrevi sobre aniversários adiados por ensaios do Ryan, prêmios que viravam anúncios dele, e cada vez que meus pais pegavam dinheiro emprestado sem devolver. Escrevi sobre a regra invisível de que eu precisava ser excelente, mas nunca inconveniente. O caderno não me deixou mais forte de imediato, me deixou com raiva. E essa raiva me assustou até o cardiologista explicar que estresse podia piorar minha recuperação e recomendar terapia. 2 dias depois, conheci a terapeuta, a doutora Naomi Liz, que disse algo simples: "Raiva não é uma ordem, é uma informação." Ela disse: "Ela só mostra que um limite foi ultrapassado. Seu trabalho é decidir o que te protege." E, naquele momento, o que me protegia era a distância. Troquei senhas, transferi meu número para uma conta separada, congelei meu crédito e redirecionei minha correspondência. Evelyn me ajudou a registrar um relatório formal de fraude de identidade e abrir disputas oficiais. Meu avô removeu meus pais como usuários autorizados de todas as contas que ele controlava. Eu entrei em contato com a Vanderbilt, onde já tinha aceitado uma bolsa acadêmica integral, e expliquei que uma recuperação médica talvez atrasasse minha chegada para a orientação. O reitor respondeu com flexibilidade e ainda me conectou a uma opção de moradia emergencial. Cada passo prático daquele processo parecia mais sólido do que qualquer discurso que eu pudesse gritar na direção dos meus pais. Mas então a ameaça mudou de forma. Meu pai apareceu na casa do meu avô depois do anoitecer e estacionou atravessado na entrada. No começo ele nem desceu do carro, ficou ali dentro, com os faróis apontados para as janelas, enquanto me ligava repetidamente, mais de 10 vezes. Quando meu avô saiu para falar com ele, meu pai acusou ele de ter roubado a filha dele e de ter destruído o negócio da família. Eu observei tudo de trás da cortina, sob a luz fraca da varanda, enquanto os dois se encaravam. Meu avô não levantou a voz. Ele disse que o dinheiro do fundo nunca tinha sido do meu pai, que minha identidade nunca tinha sido dele e que acesso a mim não era um direito. Meu pai respondeu que toda a família tinha se beneficiado dos sacrifícios que ele tinha feito. Meu avô só perguntou qual sacrifício não tinha sido pago por alguém mais fraco no processo. Meu pai não respondeu. Antes de ir embora, ele gritou que meus pais estavam organizando uma celebração pública de formatura em minha homenagem. Já tinham convidado parentes, clientes, diretores da escola e até apoiadores locais. Se eu não aparecesse, todo mundo veria o quanto eu era ingrata. Se eu aparecesse, eles iam se apresentar como os pais que formaram uma oradora de turma apesar de uma crise médica difícil. O negócio paralelo de consultoria educacional deles dependia exatamente dessa imagem. Eles estavam usando o meu colapso como material de marketing. Depois que o carro dele desapareceu na rua, meu avô perguntou se deveria cancelar o evento. Eu abri meu caderno e olhei a linha do tempo que tínhamos montado. Não, eu disse. Deixa eles chamarem todo mundo. Pela primeira vez desde que acordei no hospital, eu sabia exatamente onde a verdade precisava ser ouvida.
A convite chegou na manhã seguinte. Minha foto ocupava toda a capa. Julia Bennett, oradora da turma, sobrevivente, inspiração. Abaixo, meus pais descreviam uma noite sobre sacrifício familiar, excelência acadêmica e superação. Os ingressos custavam $75, com a promessa de que o dinheiro iria para estudantes locais. O logo da consultoria da minha mãe aparecia ao lado da empresa de eventos do meu pai, e Ryan estava listado como atração principal. Eles tinham transformado minha formatura, minha internação e até o meu silêncio em produto. A Evelyn investigou o evento e descobriu que nenhum fundo de bolsa tinha sido registrado. O dinheiro dos ingressos estava indo direto para a conta empresarial do meu pai. Alguns patrocinadores tinham contribuído porque acreditavam na história de que eu iria anunciar um programa de mentoria. O diretor da minha escola tinha aceitado falar porque achava que aquilo ajudaria a pagar minhas despesas médicas. A mentira era maior do que eu imaginava, mas isso também deixou tudo mais claro. Agora existiam duas opções: enviar notificações legais em silêncio e encerrar tudo nos bastidores, ou deixar que as pessoas enganadas ouvissem a verdade diretamente de mim. Evelyn me alertou que um confronto público podia ser emocionalmente devastador. A doutora Elise foi ainda mais direta e perguntou se eu queria justiça ou humilhação. Eu pensei antes de responder. Justiça, eu disse. Mas eu não vou mais proteger ninguém do constrangimento que vem das próprias escolhas. A partir daí, começamos a nos preparar sem avisar meus pais. A Evelyn entrou em contato com o local do evento e informou que eu estaria presente acompanhada de assessoria jurídica. O gerente concordou em preservar os registros de pagamento e permitir o uso do sistema de apresentação caso eu fosse convidada ao palco. O diretor da escola forneceu autorização por escrito para usar o relatório de emergência da formatura. A Marisol aceitou escrever um depoimento confirmando as tentativas do hospital, sem expor detalhes médicos privados. Meu avô organizou os documentos do fundo de um jeito que qualquer pessoa pudesse entender. Eu escrevi meu discurso, apaguei, e escrevi de novo. Dessa vez, não escrevi como oradora tentando inspirar ninguém. Escrevi como testemunha. 2 dias antes da celebração, minha mãe apareceu sozinha na casa do meu avô. Sem público, ela parecia menor, mas ainda carregava a mesma pasta de couro do hospital. Meu avô deixou que ela se sentasse na sala enquanto eu fiquei perto da porta. Ela disse que tinha cometido erros por causa da pressão financeira da família, que a oportunidade do Ryan poderia ter mudado a vida de todos nós, e que o fundo era, de qualquer forma, dinheiro da família. Quando perguntei por que ela ignorou o hospital, ela desviou o olhar. A gente achou que era só desmaio por nervos, disse. A enfermeira explicou que seu coração estava instável. Ela fez uma pausa. O som estava alto. Eu não entendi direito. Você viu depois os recados de voz? Ela me olhou então, não com vergonha, mas com irritação por eu ter detalhes. Seu pai disse que os médicos ligariam de novo se fosse algo sério. Eles ligaram mais 47 vezes. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então ela deslizou a pasta na minha direção e ofereceu um novo acordo. Se eu assinasse uma declaração autorizando os saques do fundo, meus pais encerrariam o cartão de crédito, devolveriam metade do dinheiro em 10 anos e fariam um pedido público de desculpas por terem perdido a formatura. Em troca, eu retiraria a denúncia de fraude e compareceria à celebração como a filha grata que eles tinham divulgado. Eu perguntei se o pagamento incluía juros. Ela piscou. Perguntei se o Ryan devolveria os equipamentos comprados com meu dinheiro. O maxilar dela travou. Perguntei se eles iriam admitir que ela atendeu o hospital e escolheu não ir. Ela se levantou tão rápido que a pasta caiu no chão. Você está gostando disso, ela disse. Agora que tem poder, está usando para nos punir. Essa frase ficou comigo depois que ela saiu. Por uma hora, pela primeira vez, eu me perguntei se ela tinha razão. Até que meu avô pegou o acordo sem assinatura e apontou uma cláusula que eu não tinha visto. Eu teria que declarar que todas as acusações anteriores foram resultado de confusão causada por medicamentos. Eles não estavam oferecendo reparação. Estavam pedindo para eu apagar a realidade. Na noite da celebração, eu vesti o mesmo vestido azul marinho que tinha planejado usar por baixo da beca da formatura. A incisão já tinha cicatrizado, mas ainda havia um pequeno monitor cardíaco sob o tecido. Meu avô dirigiu. Evelyn veio ao lado, com 2 pastas de documentos.
Antes de entrarmos, chegou a última mensagem do Ryan. Sorria, agradeça e para de fazer tudo sobre você. Lá dentro, quase 200 pessoas estavam sob banners com a minha própria imagem. Minha mãe recebia convidados como se tivesse passado 3 dias ao lado da minha cama no hospital. Meu pai apertava mãos perto de uma mesa de doações. Ryan testava o microfone no palco. Quando me viram, os 3 demonstraram alívio como se minha presença significasse rendição. Minha mãe me abraçou antes que eu conseguisse me afastar e sussurrou: não envergonhe essa família. Eu olhei para o palco, onde um telão exibia Família Bennett transformando o sacrifício em sucesso. Eu não vou, eu disse baixo. Vocês já fizeram isso. O evento começou com um vídeo montado pelos meus pais usando fotos da minha infância. Todas mostravam uma família sorridente. Nenhuma mostrava quem tinha tirado as fotos, quem tinha pago as contas ou quem tinha ficado sozinha depois. Meu pai foi o primeiro a falar. Disse que ele e minha mãe tinham se dedicado inteiramente a criar 2 filhos talentosos. Ryan cantou uma música sobre lealdade. Depois, minha mãe pegou o microfone e afirmou ao público que minha emergência médica tinha ensinado a família a valorizar mais uns aos outros. As pessoas aplaudiram. Eu a vi receber empatia por um episódio que ela tinha ignorado completamente. Quando me chamaram ao palco, eu caminhei devagar em parte por recomendação médica, em parte porque queria que o silêncio na sala ficasse absoluto. Minha mãe me entregou o microfone e ficou ao meu lado para as fotos. Eu agradeci o diretor da escola, os paramédicos, a equipe do hospital, minha advogada e meu avô. Não agradeci minha família. O sorriso do meu pai começou a desmoronar. Fui convidada para falar sobre sacrifício, eu disse. Então eu trouxe um registro de quem realmente viveu isso. O telão atrás de nós mudou. Evelyn tinha entregue ao técnico o primeiro slide, uma linha do tempo simples começando às 10h51, quando eu desmaiei, e terminando 3 dias depois, quando acordei. Expliquei que o hospital tinha ligado 48 vezes. Não mostrei números privados, apenas horários e resultados. 47 chamadas não atendidas. Uma atendida por 53 segundos. Li o registro médico informando que minha mãe havia sido avisada de uma arritmia instável e mesmo assim recusou retornar. A sala não explodiu. Ela parou. E aquele silêncio foi pior para eles do que qualquer grito. Minha mãe tentou pegar o microfone, mas eu me afastei. Você vai ter sua vez, eu disse. A minha não aconteceu quando eu estava inconsciente. O slide seguinte mostrou as postagens públicas deles no festival ao lado das ligações do hospital. Os convidados viram o pagamento do meu pai para o showcase do Ryan logo depois da primeira mensagem de emergência. Viram minha mãe dançando depois de abrir um correio de voz vindo da UTI. Ryan gritou que aquilo era recorte fora de contexto. Eu pedi ao técnico que reproduzisse a mensagem de voz que ele tinha me enviado. Não destrua meu futuro porque você está emocional. A própria voz dele tomou o salão inteiro. Depois eu falei sobre o dinheiro. Não mostrei números de conta completos nem fiz acusações que a Evelyn não pudesse sustentar. Mostrei o saldo original do fundo, o saldo restante e as categorias dos saques contestados. Expliquei que assinaturas em meu nome tinham sido usadas sem meu conhecimento. Expliquei que um cartão de crédito tinha sido aberto com a minha identidade. Contei aos convidados que os pagamentos do suposto evento beneficente estavam indo direto para a empresa do meu pai e que nenhum fundo de bolsa registrado existia de verdade. O gerente do local fechou a mesa de doações na hora. O diretor da escola se afastou dos meus pais. Um dos patrocinadores pediu o cancelamento do cheque. Outro começou a gravar, mas Evelyn pediu que ninguém publicasse nada até que os documentos fossem analisados pelas autoridades. Meu pai subiu correndo ao palco e acusou meu avô de ter fabricado tudo. Ele não respondeu. Apenas ergueu o contrato original do fundo e disse: eu falhei com a Júlia por ter confiado em vocês. Não vou falhar com ela escondendo o que veio depois. Minha mãe pegou um segundo microfone. Chorando, disse que às vezes os pais pegam dinheiro de um filho para salvar outro, que o Ryan tinha uma oportunidade rara e que eu já tinha uma bolsa integral. E então ela cometeu o erro que encerrou qualquer dúvida restante. Júlia não precisava desse dinheiro tanto quanto nós. Um murmúrio atravessou o público. Ryan ficou olhando para ela. Meu pai fechou os olhos.
Eu tinha imaginado que sentiria triunfo. Mas não foi isso. Foi clareza. Naquele momento, entendi que vingança não era ver a sala virar contra eles. Era o fim da capacidade deles de definir o que tinha acontecido. Esse fundo veio da minha avó, eu disse. Minha saúde, minha identidade e meu futuro não eram recursos extras para essa família gastar. A Evelyn anunciou que os registros financeiros já tinham sido encaminhados para a unidade de investigação do banco e que denúncias formais estavam em andamento. Também informou que todos os compradores de ingresso receberiam instruções de reembolso. Meus pais não foram presos ali no palco porque consequências reais raramente chegam com timing perfeito de drama. Mas elas já tinham começado. Patrocinadores cancelaram apoio. Clientes saíram. A representante do distrito escolar retirou minha mãe de um seminário de pais. O local reteve equipamentos ligados ao pagamento contestado até que a propriedade fosse esclarecida. O produtor que tinha convidado o Ryan saiu sem falar com ele. Meu pai me seguiu até o corredor e bloqueou a saída. Resolve isso, ele exigiu. Diz para eles que foi tudo resolvido em família. Durante anos, aquela frase teria funcionado. Eu teria pedido desculpas pelo medo dele e carregado o estrago de volta para casa. Dessa vez, eu tirei o celular do bolso e fiz a única ligação que realmente importava. Não foi para ele, nem para minha mãe. Eu liguei para o policial que estava designado no evento e pedi ajuda para sair em segurança. Foi a 49ª ligação da história e a primeira feita por mim, para mim. A investigação durou 9 meses. Nesse período, eu comecei a faculdade com um semestre de atraso, fiz reabilitação cardíaca e entendi que recuperação não tem nada de cinematográfico. Ela parece alarmes de remédio, consultas de terapia, disputas de crédito e manhãs em que a saudade da família que eu queria ter existia, mas não me puxava de volta. Sentir falta não significava voltar. O banco confirmou que minhas assinaturas eletrônicas tinham sido copiadas de um formulário antigo da escola. A operadora do cartão removeu a conta fraudulenta do meu histórico. Em um acordo civil, o restante do fundo da minha avó foi devolvido. Meus pais transferiram parte dos bens ligados à propriedade dela para compensar parte do prejuízo, e meu pai vendeu equipamentos da empresa para cobrir restituições adicionais. As empresas de consultoria e eventos deles fecharam depois que os clientes se afastaram. Minha mãe renunciou a 2 conselhos comunitários. Ryan vendeu os equipamentos de gravação comprados com o dinheiro do fundo e foi para Los Angeles sem o showcase e sem o produtor que esperava. Nenhum deles foi preso, mas todos perderam a imagem, o acesso e o controle financeiro que valorizavam mais do que a mim. Eles enviaram cartas de desculpas através da Evelyn. Meu pai escreveu que tinha medo de perder tudo. Minha mãe disse que esperava que o fato de ser mãe contasse para alguma coisa. Ryan escreveu só 3 frases, todas sobre a carreira que ele acreditava que eu tinha destruído. Li tudo uma única vez e guardei as cartas numa caixa junto com a autorização que nunca assinei. Não respondi. Perdão, se um dia viesse, não seria um passe livre para voltar. Meu avô também enfrentou consequências, mas diferentes. Pediu desculpas sem exigir que eu o consolasse, pagou os próprios custos legais e fez terapia para entender por que ignorou os sinais de alerta. Ele nunca se chamou de Salvador. Só continuou presente. Quando fiz minha primeira apresentação em Vanderbilt, ele chegou 20 minutos antes e sentou na primeira fila. Com parte do acordo, criei um pequeno fundo de emergência na universidade para estudantes que enfrentam roubo de identidade ou abuso financeiro dentro de casa. Chamamos de Fundo 48. O número deixou de pertencer apenas às ligações que minha família ignorou e passou a representar 48 chances de alguém, uma instituição, um professor, uma enfermeira, um amigo ou um sobrevivente continuar tentando. No aniversário da minha formatura, a escola me convidou para falar com a nova turma de formandos. Eu fiquei no mesmo palco onde tinha desmaiado, mas não contei que força era não precisar de ninguém. Eu contei o contrário. Força é reconhecer quem atendeu, quem continuou ligando e quem só aparece quando quer alguma coisa. Eu disse a eles que conquistas não compram amor, e que lealdade não exige entregar provas, dinheiro, saúde ou dignidade em troca de pertencimento. Quando os alunos se levantaram para aplaudir, eu olhei para as 3 cadeiras vazias que um dia teriam sido ocupadas pela minha família. Dessa vez, elas não pareciam uma ferida aberta. Pareciam espaço.
Um ano depois da formatura, minha mãe ligou de um número desconhecido. Eu vi o telefone tocar e não senti raiva, só uma certeza calma. Deixei cair na caixa postal. Em seguida, entrei em uma sala de oficina onde 12 estudantes me esperavam para aprender a congelar crédito, proteger documentos e pedir ajuda sem vergonha. Minha família acreditou, por muito tempo, que meu sucesso pertencia a eles e que meu sofrimento era descartável. Eles estavam errados sobre as duas coisas. Eu não venci porque eles perderam. Eu venci porque eles não puderam mais gastar o que era meu, reescrever minhas memórias ou me convocar sempre que precisavam de um resgate. A mensagem de voz dizia: atende o telefone. A gente precisa de você agora. Apagar aquilo não foi o fim da minha família. Foi o começo da minha vida.